Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Mais essa live hoje, boa noite. Hoje eu separei um assunto tanto delicado, vamos dizer assim, né? Pra gente conversar a respeito, de muito preconceito, né, que existe em relação ao suicídio e como a gente poder, vamos dizer assim, observar, né, e avaliar de alguma forma o risco de alguém cometer um suicídio, né, ou tentar um suicídio, né? Então, vou me apresentar. Eu sou o Dr. Yuri Oliveira, sou médico, psiquiatra, psicanalista em formação, né? O propósito aqui é a gente poder divulgar conhecimento, falar sobre saúde mental, e hoje o assunto é extremamente relevante em relação a isso. As doenças mentais levam à morte em função disso que a gente vai abordar hoje, que eu queria conversar um pouco com vocês. Essa live, ela é, vamos dizer assim, o público-alvo, né? Não é público-alvo, né? O objetivo, assim, é a gente poder orientar um pouco quem atende, né? Os profissionais de saúde que atendem, que tem essa demanda no seu consultório, né? Pacientes com transtornos mentais, profissionais de médicos, a gente estou falando de médicos, estou falando de psicólogos, estou falando de até mesmo alguns colegas psiquiatras que eu sei que me seguem, enfim, no geral, assistentes sociais, eu vejo que tem muitos nutricionistas também que me seguem. Então é voltada, né, para a gente poder pensar um pouco nessas questões mais técnicas, né, de como avaliar um paciente quando chega na nossa frente em relação à ideação suicida, mas também, como sempre eu falo, né, quem não é da área, quem tem interesse em aprender a respeito de psiquiatria, a respeito de saúde mental, quem tem vontade de se esclarecer a respeito disso, quem tem familiares que sofrem de transtornos mentais, amigos, esse assunto, né, o risco de suicídio é um assunto extremamente importante porque você pode, inclusive, identificar esse risco em alguém que está perto de ti e poder ajudar essa pessoa, né? Então, assim, a gente já vou começando a falar numa questão, assim, que é extremamente importante no sentido de as pessoas negligenciarem, tanto profissionais da saúde quanto os próprios familiares, negligenciarem esse assunto, né? Porque sempre falam assim, a pessoa tenta algo nesse sentido, ou diz que quer fazer algo nesse sentido, a primeira coisa que falam, ou muito frequentemente falam, é que isso é bobagem, isso é para chamar atenção, né? Então, independente, e aqui vai a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, assim, né? Independente se é para chamar a atenção ou não, nós sempre temos que dar atenção a isso, né? Então, nós sempre temos que pensar em relação a isso, né? Sempre tem ajuda, né? Sempre tem que buscar ajuda, né? Quem tem esse tipo de problema e quem está perto, quem está observando isso tem que prestar atenção. Então, a doença psiquiátrica, ela mata como qualquer outra doença, né? E ela mata, inclusive,
através disso, através do suicídio. É dessa forma que a doença psiquiátrica atinge as pessoas, né? Ela causa a morte das pessoas, através do suicídio, né? Então, e assim, geralmente, vamos pensar assim, quem vem, né, ou quem tem uma tentativa de suicídio, eu vejo que o pessoal já está botando bastante coisa ali, depois a gente vai conversar a respeito disso. Quem tem uma tentativa de suicídio, por mais que seja, como eu disse, né, para chamar atenção, como muita gente diz, né, por um erro de cálculo, vamos dizer assim, por um erro de tempo, né, que a pessoa comete nesse momento, vamos supor que ela quer chamar atenção realmente. Pode acontecer coisas muito graves e coisas irreversíveis. Então a gente sempre tem que estar atento para esses casos, né? Uma das coisas importantes, né, da gente avaliar é o seguinte, né? E aí a gente vai para as questões de patologias assim que levam ao transtorno, que levam a essas ideações suicidas, né? Geralmente patologias mais graves, né? Como por exemplo o transtorno depressivo maior, né? Os transtornos de ansiedade, o transtorno do pânico, por exemplo, é uma questão importante nesse sentido, assim, né? Que justamente na crise de pânico, isso eu já falei numa outra live sobre ansiedade, na crise de pânico é um dos momentos, né, que a pessoa de tanta angústia, tanto desespero, é um dos momentos mais onde as pessoas mais cometem, tentam, né, a questão do suicídio. Na esquizofrenia é muito frequente e geralmente é quando a pessoa está melhorando, né, saindo do surto psicótico na esquizofrenia e nos surtos psicóticos no geral. Então, quando a pessoa está saindo do surto psicótico e começa a se dar conta, né, do prejuízo da doença, do que ela já perdeu, de tudo que já a doença causou nisso nela, isso também causa muita angústia. Então, são momentos dessas doenças que a gente precisa ter mais cuidado, seja enquanto familiar, seja enquanto profissional da saúde, para de alguma forma prestar ajuda e ficar atento a isso, tá? A própria depressão, quando a depressão é muito grave, a pessoa está muito deprimida, quando ela está naquele momento assim que é quase, não é catatônica, mas quase sem força para nada, não é um momento de maior risco. O momento de maior risco é quando ela começa a melhorar, quando ela começa a ter mais energia, é que acontece as tentativas de suicídio, tá? Então, esses são os momentos, pensando na avaliação de risco, geralmente são os momentos em que a pessoa está começando a melhorar, começando a sair do surto psicótico, começando a sair da parte depressiva mais grave, que ela começa a ter mais chance de cometer risco. Tá? E aí a gente vai avaliar as coisas, né? Por exemplo, uma das coisas muito importantes que a gente tem que estar atento enquanto profissional da saúde, né? Por exemplo, a psicose, né? A psicose é um dos momentos que a gente não pode deixar essa pessoa sozinha. Psicose, claro, com ideação suicida. Então, por exemplo, assim, a pessoa está com alucinações, está com delírios e fala que quer fazer algo nesse sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente, não deixar ele desacompanhado, né? Deixar sempre com alguém de olho, sempre acompanhado, né? A questão das medicações, tem que ter alguém, né, responsável pelas medicações para ver se esse paciente está tomando as medicações corretamente. Então, um familiar, e aqui eu sempre trabalho dessa forma, né, eu sempre deixo um familiar responsável, caso isso aconteça no meu consultório, né, e que não é raro disso acontecer. Então, um familiar tem que ficar atento, um familiar tem que se responsabilizar. Inclusive, eu faço um termo de consentimento para esse familiar, ele vai assinar isso, se responsabilizando. Em alguns momentos, a ideação suicida
é uma indicação de internação hospitalar, inclusive, caso não haja uma rede de apoio, né? Caso não haja pessoas que possam se responsabilizar por esse paciente, então esse paciente tem que, de alguma forma, ficar internado, né? Então, além disso, né, da próprio delírio, as vozes de comando, para quem não sabe o que são vozes de comando, são alucinações auditivas, né, que falam que a pessoa tem que fazer, né, que indicam que a pessoa tem que se matar, ou tem que... Isso é doença, tá? Então, isso e muitas vezes, né, eu vi que alguém colocou ali, né, que tem esses pensamentos em relação ao suicídio. Muitas vezes, né, isso tem uma... não é tão difícil, vamos dizer assim, de a gente conseguir controlar, pelo menos, vamos dizer assim, apagar o fogo disso tudo, né? Porque quando a gente está pensando nisso, isso é uma emergência psiquiátrica, né? O paciente com ideação suicida é uma emergência psiquiátrica, né? Então, isso daí, nesse momento, não é tão, vamos dizer assim, é relativamente fácil, né, da gente conseguir controlar isso, conseguir minimizar esses pensamentos, para que o tratamento, então, possa dar continuidade. E aí, depois, seja com medicação, seja com psicoterapia, seja com terapia familiar, muitas vezes isso, né, as pessoas chegam a esse ponto por traumas, né, por questões importantes, né, por sentir muita raiva, muitas vezes, de outras pessoas, né, e ao invés de botar essa raiva para fora, acaba colocando colocando essa raiva para dentro, né? Então, ao invés de exteriorizar essas raivas, vai colocar essa raiva para dentro. Então, isso é uma coisa assim, autoagressivo, né? Então, ao invés de direcionar a raiva para fora, para outras pessoas que nos agridem, que nos fizeram mal, que nos maltrataram, a gente acaba voltando isso para dentro. Isso é um entendimento, vamos dizer assim, mais psicanalítico, vamos dizer, né? Da gente pensar que todo suicida, de alguma forma, tem essa vontade de agredir o outro também. Então, como não consegue, acaba agredindo a si mesmo, né? Algo nesse sentido, assim. Bom, voltando para a questão dos riscos, né, vamos dizer assim, dos indícios que a gente vai pensar em relação aos riscos de suicídio, a gente vai pensar então nessas psicoses, né, nas vozes de comando, né, ou quando o paciente, por exemplo, está em mania ou hipomania, muito impulsivo, né, sem juízo crítico. Isso é uma das coisas que a gente tem que sempre avaliar. O que é o juízo crítico, né? A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar a respeito daquilo que está, vamos dizer assim, que está falando, ou que está conseguindo, de alguma forma, botar limites nos seus impulsos, né? Então, isso tudo são coisas que a gente tem que avaliar durante uma entrevista com esses pacientes, para saber, por exemplo, no meu caso, enquanto psiquiatra, se eu posso liberar esse paciente para casa sozinho ou não. Muitas vezes, não raras vezes, isso também já aconteceu, de eu ter que chamar alguém da família para essa pessoa vir e se responsabilizar por esse paciente, né? Por essa pessoa que está aqui que estaria na minha frente dizendo que está numa consulta psiquiátrica. Então, é assim que funciona, vamos dizer assim, a avaliação de risco de suicídio dentro da psiquiatria. Então, a primeira coisa, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui era justamente isso, assim, né? Que não é bobagem. Sempre quando alguém fala nesse sentido, a gente não pode negligenciar, né? A gente tem que sempre buscar ativamente, se tu vê que o paciente é um paciente grave, a gente tem que sempre perguntar, ou seja, buscar ativamente por essa informação, principalmente quando a gente está falando de adolescentes. Então, adolescentes que estão deprimidos, adolescentes que têm alguns indícios, por exemplo, de se machucar, de se cortar, de automutilação, a gente tem que perguntar, tem que se interessar nesse sentido por isso, tem que perguntar ativamente para o adolescente para saber se esses pensamentos vêm ou não.
Então, aí a gente vai pensar na questão da internação ou não, e se alguém tem, né, se alguém consegue de alguma forma se responsabilizar por esse paciente, aí então ele pode ir para casa sob vigilância de alguém, né? Quanto à questão, assim, por exemplo, de traumas, né, de coisas, isso está muito relacionado, né, muito relacionado a questões de vivências passadas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que a gente fala, né? O transtorno de personalidade borderline também está muito relacionado a tentativas de suicídio, de automutilação, de se machucar. Então, isso e essa instabilidade emocional tá ligado a experiências passadas, experiências de vida, né? E aí a gente vai pensar no tratamento, por exemplo, para ideação suicida ou para tentativas, quem já teve tentativas. Uma delas é a internação, né? A internação psiquiátrica. Uma delas é isso, né? O paciente, se não tem uma rede de apoio, ele precisa então ficar, né, sob cuidado, sob vigilância dentro de uma clínica ou dentro de um hospital. Se não tem, eu acabo fazendo uma internação, vamos dizer assim, se tem, aliás, né? A gente sabe que muitas vezes os hospitais psiquiátricos aqui enfim, no geral, né, não são hotéis, né, não são coisas legais, assim, né? Raras exceções. A maioria dos hospitais, principalmente os públicos, eles são, vamos dizer assim, uma experiência ruim, né? Então, se tem condições, por exemplo, de que esse paciente possa ficar com familiares, a gente faz a internação domiciliar, como se chama, né? Então, esse paciente vai seguir sendo monitorado semanalmente, em acompanhamento em consultas, ambulatorial, como a gente diz, né? Então, ele vai ser acompanhado, vai ficar sob vigilância, vai ficar sendo orientado em casa por alguém pelo psiquiatra, pelo profissional, mas sempre acompanhado por alguém em casa. E uma vez por semana, eu geralmente faço isso, combino isso com a família, uma vez por semana vem, uma ou duas vezes por semana vem, e aí a gente vai fazendo o manejo das medicações até que o risco diminua e até que a gente possa, então, dando mais autonomia para essa pessoa, para que ela, então, possa ter cuidados dela mesma, das questões dela, né, do dia a dia, por exemplo, até que o risco vai diminuindo. Então, criança com risco de suicídio, como lidar? A criança, ela é mais complicada, assim, de a gente avaliar, tá? Até porque, assim, ó, a criança, ela vai ter uma noção real do que é a morte, mais ou menos ali pelos 10, 12 anos. Então, até ali, a gente não vai ter muita ideia se a criança está falando é realmente a respeito de realmente uma ideação suicida ou se é algo mais no plano da fantasia. Né? Porque a noção de reversibilidade, ou seja, a ideia de que se faz algo nesse sentido não há retorno, né? Ou seja, não tem como retornar isso, não tem como voltar atrás isso, é mais ou menos ali pelos 10, 12 anos. Ou seja, demora para a criança ter realmente noção do que é a morte. Né? Então, até esse ponto é complicado, mas também, né, pode acontecer e acontece. Então, a gente sempre tem que ficar sob vigilância nesse sentido. E tem uma das coisas, assim, principalmente no uso de antidepressivos em crianças, que é a possibilidade de uma piora, né, das ideações, desses pensamentos de morte, com o uso de medicação antidepressivos na infância. Isso é uma coisa já bem descrita ao longo do tempo, assim, né? Então, isso é outra coisa que eu trabalho muito no consultório. Quando vou medicar uma criança, também a necessidade de estar em acompanhamento frequente, né, com essas crianças, para a gente poder ir avaliando e acompanhando regularmente se há uma piora nesses pensamentos ou não, tá? Também, sempre assim, eu acho que é importante a gente falar também assim, ó, que acontece muito aqui comigo, por exemplo, de colegas psicólogos aqui da cidade, ou mesmo de fora da cidade,
me encaminharem pacientes. São pacientes que já estão em terapia. Eu também sou psicoterapeuta, sou psicanalista, então eu também tenho pacientes em análise, em psicoterapia. Mas outros colegas também, que vamos dizer assim, que esses pacientes já estão em psicoterapia com esses colegas psicólogos e eles acabam me encaminhando para a medicação, né? Então, eu particularmente trabalho, né, sempre de uma forma multidisciplinar. Então, também eu queria falar isso para vocês aqui, né, na questão dessas lives aqui, é porque eu acredito muito no trabalho dentro da saúde mental, eu acredito muito no trabalho, que o trabalho tem que ser multidisciplinar, né? Seja, por exemplo, acompanhando um paciente de risco, né? Quando eu falo risco, é isso, o risco de autoagressão, o risco de, às vezes, heteroagressão, né? Pacientes violentos, agressivos, então a gente tem que ir acompanhando junto quem está fazendo o trabalho de psicoterapia, né? Junto com quem está fazendo a parte medicamentosa. Então, eu trabalho dessa forma, né? Então, eu acho que o trabalho multidisciplinar é importantíssimo nesses momentos, principalmente com casos mais graves como esse, assim, né? Então, essa questão do trabalho multidisciplinar é um dos objetivos também de estar fazendo essas lives, né? Em função das dúvidas dos colegas, né? Então, geralmente, o que eu faço? Começo o tratamento medicamentoso, o paciente segue em psicoterapia 1, 2 vezes por semana com um colega psicólogo, e aí a gente vai conversando, né? Olha, como é que tá indo, né? Essa troca eu acho importantíssima. Claro que quando o paciente está só comigo, quando eu sou o psicoterapeuta, quando eu sou quem está medicando, eu acho melhor, tá? Porque tá tudo ali, eu consigo integrar melhor. Nesses casos de riscos, tá? De ter risco, né? Em outros casos, aí tem as suas particularidades. Se tá só para tratamento medicamentoso com algo simples, enfim. Então, algo mais simples no sentido de um transtorno de ansiedade, algo assim que não seja tão grave quanto isso que a gente está falando aqui, tá? Então, acho que é uma boa pergunta essa da gente falar em relação a crianças e adolescentes, que acontece, né? E que a gente tem que estar de olho, enquanto pai, enquanto irmão mais velho, né? Enquanto tios, enquanto avós, né? Ficar observando isso, esses indícios, né? E na criança é um pouco diferente, assim, os sintomas de depressão, por exemplo. A gente vai pensar os sintomas depressivos na criança e no adolescente, não é tanto o humor triste, não é tanto aquele a ficar, vamos dizer assim, mais... É diferente do que a gente vai avaliar no adulto, tá? No adulto, o humor triste ele é mais presente, aquela falta de energia, aquela falta, né, o isolamento. A criança e o adolescente, uma das coisas principais que a gente vai observar é a irritabilidade, né? Então, isso é possível da gente observar, assim, enquanto familiar, né? Irritabilidade, muita irritabilidade, né? Isso tem a ver com questões de humor. Queda no rendimento escolar, então essa troca com a escola também eu sempre faço, acho importante, né? De novo, a questão multidisciplinar, não só com os colegas psicólogos, mas também a gente fala com os pedagogos, psicopedagogos, enfim, acho que isso é importante, até para medicar uma criança. Eu vou fazer uma live bem específica em relação a diagnóstico e tratamento medicamentoso em crianças, tá? Eu acho que tem... criança, nesse sentido, não é só um mini adulto. A criança tem toda uma particularidade, tem toda uma característica diferente de pensar em relação a diagnóstico e em relação ao tratamento medicamentoso, tá? Então, pensando nisso, ela fica mais isolada e uma das coisas importantes também na criança de observar é parar de brincar. Então, a criança muito quietinha, que não brinca, é um problema. Tem que ficar de olho, tá? Enfim, tem novo mercado em relação a medicamentos. Medicamentos tem um monte, né, gente? Depende do caso, assim. Né? Tem a quetiapina, né? Aqui tem uma coisa interessante, assim, que tem estudos que falam que o lítio é a medicação que a longo prazo é o que mais
diminui risco de suicídio a longo prazo, carbonato de lítio, tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, uma medicação importante para quem tem essa característica, né? Yandara, né? Quem tem essa característica, daqui a pouco conversar com o psiquiatra, eu acho que sempre tem uma solução. E assim, só medicação, se não está resolvendo, tem que incluir psicoterapia, tem que se tratar junto, tá? Porque às vezes a gente fica numa posição tão melancólica, no sentido de achar que a gente é tão, de tanto, vamos dizer assim, a gente fica tão preso nas coisas que aconteceram com a gente no passado, numa coisa de remorso, de ressentimentos, aliás, e o ressentimento é um atoleiro. Quanto mais a gente fica tentando sair disso, sem ajuda, mais a gente vai ficando com lama até o pescoço. Então, às vezes a medicação sozinha não ajuda. Então, tem que usar a medicação e tem que fazer terapia junto, tá? 11 anos usa risperidona. Bom, 11 anos pode estar indicado risperidona, né? Teria que ver melhor qual é o diagnóstico, né? Para ver direitinho qual é o problema base, vamos dizer assim, né? Mas tá bem, pode ser utilizado. Se for psicose, tá bem indicado. Se for uma questão mais de impulsividade, também a risperidona funciona bem, né? Se for mais uma questão mais depressiva, aí talvez teria que colocar outra coisa junto, né? Por exemplo, um antidepressivo. Né? Aí teria que avaliar melhor assim, o que acontece com esse menino de 11 anos, né? Que está com essas questões, assim, né? Então, já estamos terminando, mas assim, eu queria deixar essa mensagem, assim, a primeira de que não é bobagem, né? Quem é profissional de saúde, familiar, eu sei que a doença mental ela é complicada, ela é difícil, ela vai adoecendo todo mundo vai se esgotando com a doença mental, assim, de familiares, não é fácil ter um familiar deprimido dentro de casa, é muito complicado, mas não é bobagem quando alguém fala isso, a gente tem que prestar atenção, mesmo que seja para chamar atenção, falando de novo, tá? Mesmo que seja para chamar atenção, é um erro de dosagem, é um erro de alguém não chegar no momento que a pessoa esperava que chegaria em casa, e pode acontecer erros graves, eu não digo às vezes nem o desfecho da morte, por exemplo, mas pode, por exemplo, ficar sequelas graves, né? E aí a vida da pessoa piora ainda mais, né? Então isso é uma das coisas, nunca é bobagem alguém falar que está pensando em se matar, tá? Tem que dar atenção, tem que olhar, tá? A outra coisa era isso, a outra coisa é que tem ajuda, né? Geralmente quando a pessoa chega a isso é um desespero total, então não é relativamente fácil tirar um paciente desse ponto para depois se pensar em outras coisas, mas assim, tirar desse ponto é como, vamos dizer, a gente tem que apagar a fogueira, né? Depois a gente vai ver o que a gente faz com as brasas, mas tirar desse ponto, assim, de alguém que está nesse ponto, assim, é relativamente fácil. Quando o paciente entra e sai calado de uma consulta, é o tempo que cada um tem, tá? Eu penso dessa forma, né? É o tempo que cada um tem. É difícil a gente chegar na frente de uma pessoa que a gente não conhece e abrir a nossa vida. Não é assim. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Então, assim, tem que ter o tempo de cada um. Às vezes a pessoa fica muito tempo indo em vários psicólogos até que acha alguém que consiga entendê-lo melhor. E é a dupla. Tá? Se não conseguiu achar, vai procurando, tá? Assombra muitas famílias. A depressão é a doença que mais causa incapacidade de trabalho no mundo hoje. Então a gente está falando de coisas importantíssimas. E tem muito preconceito em relação a se falar sobre isso que a gente está falando hoje, tá? Então a gente está trazendo vida, né? Justamente para que não aconteça esse desfecho. Falar sobre isso e falando dessa forma, que há um jeito de tratamento, que não é bobagem alguém falar sobre isso, que a gente não pode negligenciar, isso a gente está trazendo vida, tá? Então, é saúde mental que a gente está trabalhando aqui.
Ó, já tem alguém que falou, né, que não é raro disso acontecer, gente. Então, não tá se dando bem, então acho que tem que procurar outro terapeuta, vai buscar outro terapeuta. Não pode ficar só achando que remédio vai ajudar. Tem pessoas que remédio ajuda, só o remédio, mas assim, se não tá ajudando, já fez vários esquemas de medicação, vai te tratar, tem que se tratar, tem que buscar um analista. Eu sou psicanalista, eu acho que a psicanálise ajuda muito nesse sentido. Não vai ser, vamos dizer assim, a pessoa, né, a gente tem que pensar, não é uma panaceia, como se diz, a solução para todos os problemas, mas certamente a possibilidade de viver melhor qualidade de vida, eu tenho convicção disso, de que ajuda bastante, tá? Muito obrigado, gente. Temos que estar atento, claro, né? Todo psiquiatra é dedo duro. Se for... isso é uma coisa importante, assim, ó. O paciente chega na minha frente e diz que quer se matar, não existe mais segredo médico, tá, gente? É questão de vida ou morte, a gente abre o segredo médico, a gente chama familiar e tem que informar familiar, tá? É assim que funciona, tá? E tanto para criança, para adolescente e para adulto. Então, assim, é uma questão de risco, né? Então, aí o segredo médico nesse sentido não vale, tá? Porque ou é isso, eu não posso deixar um paciente meu cometer isso, né? Eu tenho que fazer de tudo para que isso não aconteça. Como eu disse, não é tão difícil sair desse ponto. Ver as outras coisas, tratar coisas mais refinadas, né? Aí leva tempo, é difícil, é trabalhoso olhar para os nossos traumas, para os nossos problemas, é difícil, mas isso não é uma solução, eu acredito, tá? Certo, minha gente? Muito obrigado, tá? Doutor, 2 médicos e 2 diagnósticos, o que fazer? Terceira opinião, acho que tem que ser. Você concorda? Tem casos que sim, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Tem casos que não tem o que se fazer. Mas se a pessoa vem e nos fala isso, eu acho que daí a gente tem recurso sim, tá? Tem casos que não tem o que se fazer. A gente é limitado. Enquanto médico, eu também não consigo salvar todo mundo, né? Eu tenho as minhas limitações, né? Eu não posso chegar aqui e dizer que vou salvar todo mundo. Não é verdade. A gente é humano também, né? Então, tem casos que realmente não se tem o que fazer. Eu tô falando dos casos das pessoas que avisam, as pessoas que vêm dizer e que muitas vezes são negligenciadas, né? E que muitas vezes tentam várias vezes até que realmente conseguem. Então, assim, essas pessoas a gente tem muito o que fazer. E assim, ó, como eu disse para vocês, a gente consegue tirar disso e que não é tão difícil. Muitas vezes é só um olhar, só uma escuta, só uma conexão com o outro, né? Só a possibilidade de se conectar no olhar, né? E alguém para escutar, um espaço para escutar, o desfecho muda. É impressionante, né? O que eu estou falando aqui não é bobagem, tá, gente? Não precisa nem dar remédio, muitas vezes. É só a pessoa se sentir compreendida. Essa conexão de alguém se sentir compreendido pelo outro, isso é importante. Isso traz um alívio muito grande interno, de angústias internas, né? Então, nesse sentido que eu digo, se a pessoa vem buscar a ajuda, ou pedir ajuda, ou falar, pode até ser por querer chamar atenção, mas mesmo que seja por isso, pode dar problema sério, né? Pode dar uma M enorme, tá? Então não dá para negligenciar quem fala isso. Seja você como familiar, seja você como psicólogo, como profissional da saúde mental, que eu sei que tem os dois públicos, vamos dizer assim, né, que me seguem aqui. Certo, gente? A psicanálise tem sido esclarecedora para mim, coisas da infância que refletem no adulto que sou hoje. Ótimo, é isso aí mesmo. Eu já perdi algum paciente. Olha, o que eu vou dizer? Graças a Deus até hoje não. Tá? Graças a Deus, enfim, aos meus estudos, enfim, né? Mas ninguém tá livre. Como eu disse, a gente não é Deus, né? Isso pode acontecer com qualquer um, né?
Muito obrigado para vocês, muito obrigado pelos elogios, tá? Semana que vem eu volto novamente para a gente conversar. Amanhã eu tô divulgando ali no meu Instagram qual vai ser o tema para amanhã. Mandem no inbox ali sugestões de lives agora para a gente seguir nesses próximos meses aí. Algumas pessoas já me mandaram, já estou preparando a próxima. E nos encontramos agora às 8 horas, não mais às 19h30, agora às 20 horas, tá? Nos encontramos quinta-feira às 20 horas e muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês, pelos elogios. E o objetivo realmente é esse, é divulgar a saúde mental, poder ajudar as pessoas né, ou ajudar quem ajuda as pessoas, né? Enfim, é isso. Muito obrigado, gente. Viu? Uma boa noite.